Lembra que eu falei que aquela primeira categoria de risco que ia de 1 a 4, ela determinava o que eu vou ter que ter no meu projeto daqui para frente? Agora que a gente vai ver as exigências da categoria de risco. Isso aqui, né, é um circuitinho que parece meio abstrato, o que é isso aí? Mas eu já explico para vocês. A categoria 1, imagina que eu tenho uma porta, imagina que dentro dessa maleta aqui eu tenho um risco, certo? Então eu tenho uma movimentação aqui dentro. E a hora que eu abrir essa tampa, eu não posso deixar que o meu operador se exponha ao risco. Eu preciso proteger. Então eu vou lá e coloco um sensorzinho aqui. Né? Eu abri, opa, meu sensor abriu, ele vai parar. A categoria 1, o que ela me pede? Eu preciso ter um sensor de simples canal, né? Só um contatinho elétrico. E se é um motor girando aqui, esse meu sensor pode ir lá direto no contator e desligar o contator. Não preciso ter relé de segurança, não preciso ter reset, não preciso ter nada disso. Tem um sensor, desliga direto o contator, resolve o problema. Então isso é o que pede a categoria 1. Vê como que ela é simples? Então você tem uma máquina lá que é a categoria 1, você pôs um sensor, desligou o contator que já tem nela, barato, né? Sem custo muito reduzido, simples, um sensor de canal, simples canal é mais barato do que um sensor de duplo canal. Por quê? Porque a categoria 1 entende que o risco de acidente na máquina é leve. Né? Mesmo que o sensor falhar, o acidente não vai comprometer o operador ali, não vai ser algo grave. Então, um sisteminha simples desse está beleza. Categoria 2, né? Aqui um exemplo, né? Alimentação, sensor, circuito. Categoria 2, opa, já deu uma mudada. Né? Eu posso ainda assim ter um sensor de simples canal aqui na minha porta, só que agora ele não pode ir lá e direto no contator desligar. Eu preciso ter uma coisa no meio do caminho aí, que é o relé de segurança. Então esse sensor tem que ser ligado no relé de segurança e esse relé de segurança vai lá e desliga o contator. Por quê? Porque esse relé de segurança ele recebe a informação do sensor, mas ele também recebe a informação do contator. Se esse contator por acaso colar contato, imagina que o contator quer colar contato, o contator, né, ele tem a função de comutar eletricamente os fios ali. Né? Então, chega as fases de alimentação, dentro do contator ele comuta e ela passa e vai para o motor. É como se fosse um interruptor ali. Está chegando a eletricidade, só que só se eu apertar ela vem para a lâmpada. Né? O contator está chegando a eletricidade, só que só se ele acionar ele vai para o motor. Só que aí a diferença é que aqui a gente comanda manual, né? E o contator você tem um botão elétrico ali que comanda ele. Só que, imagina, esse abre e fecha do contator, toda vez que ele abre, gera uma faísquinha ali naquele contato. E vai desgastando aquele contato e pode ser que derreta aquele cobre, né, que dá aquele contato e ele grude, fique grudado ali o contato. Então pode chegar uma hora que você está mandando desligar o contator, só que ele ficou grudado, então a energia vai ficar passando direto, aquele motor vai ficar girando e vai ter o risco de acidente. Então, para evitar esse tipo de falha, na categoria 2, porque a categoria 2 já entende que pode ser uma lesão mais grave, né? Então, para evitar esse tipo de falha, que tem um relé no meio do caminho. A hora que eu abri a porta, o meu sensor acionou. Se o relé não receber o sinal do contator falando que ele está funcionando, o relé não vai rearmar mais. Né? Então, eu não vou conseguir mais colocar o sistema em funcionamento. Eu não consigo mais resetar esse relé até que eu não troque o meu contator, porque ele colou contato. Né? Uma válvula também, se a válvula travar, a mesma coisa, o mesmo princípio. Tá? Eu tenho que ter esse monitoramento. Então, a categoria 2, eu tenho o relé no meio do caminho e eu tenho esse monitoramento do contator. Custou um pouquinho mais caro já agora aqui, né? Mas é porque agora eu já posso causar uma lesão mais grave, então eu tenho que ter um sistema de segurança melhor ali. Né? Igual vamos pensar no sistema de segurança de um carro e de um avião. O que precisa ser melhor? Né? O avião, se der um BO, o avião é tudo feito em redundância. Tem 2 motores, tem sistema hidráulico, tem tudo em duplicidade ali. Se der um pau no motor, o outro consegue continuar voando. Né? Agora o carro der um pau no motor, ele vai parar. Por quê? O carro parou, pode acontecer um acidente? Pode, de repente numa ultrapassagem ali, pode acontecer algum problema assim. Mas um avião parou o motor, se ele cair, o BO é muito maior. Né? Então, quanto maior o nosso risco, maior o impacto que o acidente pode causar, mais exigente precisa ser o nosso sistema de segurança ali. Tá? Categoria 3 agora aqui. Vai mudar algumas coisinhas, né? Agora aqui esse é o meu sensor. Percebem que já tem 2 aqui? Então, ou eu uso 2 sensores, né? Na mesma porta eu coloco 2 sensores? Ou eu uso 2 sensores, ou eu utilizo o sensor de duplo canal, só que aí com uma condição, tem que ser esse magnético. Não pode ser aquele de lingueta, tá? Aquele de lingueta que encaixa. Por quê? Se quebrou a lingueta,
né, você tem um sensor só, quebrou a lingueta, você perdeu a função. Né? Aí você teria que ter dois sensores, porque quebrou a lingueta de um, tem o outro ainda para garantir que não vai dar BO. Agora esse magnético, como ele não tem contato mecânico, ele já tem 2 contatos elétricos, mas não tem atrito mecânico, não tem chance de quebrar mecanicamente aqui uma lingueta e ficar dentro dele. Né? Teria que colar os 2 canais elétricos. Então esse é um exemplo de sensor magnético. Né? Esse aqui um outro modelo de sensor magnético também, né? Atendendo sempre esse princípio. Esse aqui é um outro modelo ainda, esse aqui depois a gente vai falar mais para frente, mas ele já é um outro modelo que ele tem uma eletrônica nele que tem um alto monitoramento ali. Tá? Então, quer dizer, na categoria 3 eu já preciso de duplo canal aqui ou de 2 sensores na entrada. Aqui no meio também, eu já preciso de uma outra característica importante no meu relé de segurança. O primeiro relé de segurança, eu só tinha que monitorar o contator. Agora, esse segundo relé de segurança, tanto que existem, hoje não existe mais, né, mas no começo existiam relés de segurança categoria 2 e relés de segurança até categoria 4. A categoria 2 era um pouco mais barato que a categoria 4. Hoje, como barateou a eletrônica, só tem categoria 4, né? Você pode usar para tudo, mas não tem mais o categoria 2. Tá? Mas ele tem uma informação importante aqui, que é isso aqui, no meio. O que significa isso? Ele tem um monitoramento cruzado do sensor. Por quê? Esse sensor aqui, com o tempo, ele tem 2 contatos elétricos. Mas com o tempo, assim como o contator, pode ser que ele cole um contato elétrico. Né? E aí ele vai continuar garantindo a segurança porque ele tem 2. Só que se ele colou um contato e eu não sei que ele colou, passa um ano aí, cola o outro, eu vou ter segurança? Eu vou perder a segurança, né? Então esse relé ele tem uma característica importante que ele faz o monitoramento cruzado, ou seja, eu afastei o sensor, eu tenho que abrir os contatos, só que se um está colado, vai abrir um só e o outro não. E o meu relé tem que perceber isso. Então no primeiro indício de problema no sensor, o meu relé tem que perceber, e aí ele já não deixa reiniciar o sistema, até eu não trocar o sensor. Então ele tem essa característica importante desse monitoramento cruzado que a gente fala, que é perceber que o sensor deu problema. Categoria 2 eu não preciso disso, na 3 eu já preciso. Na saída ali, né, vamos voltar aqui na 2 para vocês verem. Tá vendo que tem só um O? Né, lá, vamos dizer que aquele O é o nosso contator, a nossa válvula, tem só um. Aqui eu já tenho 2. O que isso significa? Naquele nosso exemplo lá do sensorzinho desligando o contator, tem só um contator na máquina. O que eu tenho que fazer? Colocar outro em série. Né? Porque agora, se um colar, eu tenho o outro ali ainda desligando. Não vou ter esse problema. Porque naquele nosso primeiro exemplo, tudo bem, colou contato, o relé não vai resetar mais, só que no momento que eu abrir, se estiver colado, eu vou ter um risco ainda. Né? Depois que eu perceber, opa, o relé não está resetando, então vou ter que fazer manutenção. Mas naquele ato de abrir, eu vou ter uma situação insegura. Então, na categoria 2 eu posso, na 3 eu já não posso. Na 3 eu preciso ter 2 contatores, 2 válvulas em série ali, para evitar. Deu problema nenhuma, tem a outra garantindo a segurança. Né? Vocês começam a perceber que começa a aumentar a questão da redundância no nosso sistema de segurança. Né? Eu já tenho que ter 2 sensores, já tenho que ter 2 contatores. Né? E aí, da 3 para 4, tem só uma pequena diferença. Aqui na 3, eu preciso ter 2 contatores, só que só um tem que ser monitorado. Só um precisa dar um feedback para o relé falando que ele está funcionando, o outro não precisa. Né? Então, se você fez uma implementação ali, tinha um original da máquina, você colocou o extra, você monitora só o que você colocou extra. O original não precisa. Na categoria 4, eu já tenho que monitorar os 2. Né? Na categoria 4, ele já não me permite que eu tenha só um monitorado. Ah, para contator, isso faz diferença? É um bloquinho de contato adicional que você vai colocar nele. O custo é irrelevante, então você pode monitorar os 2. Agora, para a válvula, né, você tem um circuito hidráulico lá, você vai ter que colocar uma válvula hidráulica monitorada, aí sim faz diferença, aí fica caro. Se você tiver que colocar uma só ou tiver que colocar 2. Né, então, por isso que é importante estar bem ajustada a categoria. Né, que aí, é categoria 4, então eu tenho que colocar 2 válvulas monitoradas. É categoria 3, eu preciso colocar só mais uma monitorada e eu conto com a válvula normal que já existe ali. Né. Então, isso é uma diferença importante. Outra diferença na entrada. A categoria 3 eu posso ter vários sensores em série no mesmo relé. Na categoria 4 eu já não posso. Cada sensor tem que ter o seu próprio relé. Né? Por quê? Imagina que aquela questão do colamento de contato do sensor. Né? Eu abri o sensor, um canal abriu, o outro não. O relé percebe, né? E não deixa resetar. Agora, se eu tenho vários sensores em série, se eu abrir um outro sensor que está bom, ele vai abrir os 2 canais e eu consigo resetar. Né? Aí,
Pode ser que o operador está ali, ele abriu uma porta num receptor, aí ele vai lá e abre outra porta, agora deu. E ele vai tocando o barco assim, muito tempo. Aí vai chegar uma hora que esse que vai colar também vai ter uma falha. Categoria 3 é admissível isso, categoria 4 não. Por quê? Porque a chance de acidente é maior, né? Tudo é mais crítico na categoria 4. Então essa é uma importância e muda bastante o custo, né? Da gente ter que colocar um relé para cada sensor na máquina ou de eu colocar um relé só para 6, 7 sensores, né? Muda muito o custo de eu ter que colocar 2 válvulas monitoradas ou de ter que colocar uma válvula só, seja hidráulica ou pneumática. Então é importante essa categorização estar certa.